Tema: a Igreja Adventista é Babilônia? Irmão White, estamos no ano de 1893, e existem folhetos circulando na América do Norte, dizendo que a Igreja Adventista se tornou Babilônia. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Como é que estes folhetos, que denunciam a Igreja Adventista do Sétimo Dia como Babilônia, se espalharam por toda parte, no mesmo tempo em que a Igreja estava recebendo o derramamento do Espírito de Deus? Como é que os homens podem ser tão enganados que imaginem consistir o alto clamor em retirar o povo de Deus da comunhão de uma igreja que está desfrutando um período de refrigério? Esses folhetos foram escritos porque a Igreja Adventista se organizou, e a senhora já havia dito que algumas pessoas realmente acreditavam que, caso a Igreja se organizasse, iria se tornar Babilônia. Quando foi isso mostrado à senhora? Em 3 de agosto de 1861, foi-me mostrado que alguns têm receado que as nossas igrejas venham a tornar-se Babilônia, caso se organizem. Bem, sabemos que a organização é indispensável, e que essa mensagem veio em um momento em que a Igreja estava usufruindo de um período de refrigério espiritual. Era, portanto, uma mensagem que partiu desse homem, chamado Stanton, fora do momento apropriado. É isso mesmo? Deus não falou por ele, nem lhe confiou uma mensagem, mas ele correu, antes de ser enviado. Então existem circunstâncias, nas quais a Igreja pode cair, que podem justificar que para a Igreja, seja enviada também, no momento apropriado, a mensagem destinada para a Babilônia? Declara-se que Babilônia é a mãe das prostitutas. Como suas filhas, devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. E o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a estas corporações. A confusão existente entre credos e seitas, em conflito uns com os outros, é apropriadamente representada pelo termo Babilônia, que a profecia aplica às igrejas amantes do mundo, dos últimos dias. Mas, irmão White, permita-me ser mais claro em minha pergunta. Segundo o que a senhora afirmou, a aliança com o mundo, pode realmente então transformar a Igreja Adventista em Babilônia? O mundo não deve ser introduzido na igreja, e com ela casar-se, formando um laço de união. Por esse meio, tornar-se-á a igreja verdadeiramente corrupta, e como foi declarado em Apocalipse, covil de toda ave imunda e aborrecível. Sabemos, segundo Apocalipse 18 versículo 2, que covil de toda ave imunda e aborrecível, é uma expressão aplicada à Babilônia, e segundo a senhora, isso pode ocorrer com a igreja. É uma afirmação que para alguns, pode ser bastante difícil de aceitar. Existe mesmo essa possibilidade? Estamos sob o risco de nos tornarmos uma irmã da decaída Babilônia, permitindo que nossas igrejas se corrompam, e se encham de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. É bom lembrar que nesta entrevista com a senhora, estamos no século XIX, e se no futuro, corre o risco da Igreja cair em tal situação, a infalibilidade ou a vitória da Igreja Adventista como organização, defendida por alguns, se torna uma mensagem falsa e perigosa. Existe então realmente esta possibilidade, da Igreja se unir ao mundo, e se tornar como qualquer outra igreja caída, se tornar uma filha ou irmã de Babilônia? Se não for manifesta no grande centro da obra, a mais severa vigilância, para proteger os interesses da causa, a igreja se tornará tão corrupta, como as igrejas de outras denominações.